Estamos meditando nas cartas do Senhor Jesus Cristo às 7 igrejas. Meditamos sobre a igreja que está em Filadélfia. Jesus elogia esta igreja e contra ela não há nenhuma palavra de repreensão. Vimos que no versículo 8 do capítulo 4 de Apocalipse, Jesus diz assim, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não me negaste o meu nome. E não negaste o meu nome. Jesus diz que esta igreja guardou a sua palavra. Este é um princípio fundamental para sermos a igreja que o Senhor ama, que o Senhor está totalmente satisfeito com ela. Hoje nós vamos meditar em outra questão. No versículo 8 ainda está escrito assim: conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Esta palavra está em Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. A igreja de Filadélfia, Jesus diz que conhece as suas obras. Jesus diz isso a todas as igrejas. E todos precisam perceber que, diante daquele que tem olhos como chama de fogo, nada está oculto. O fogo penetra todas as coisas. O olhar de Jesus penetra tudo o que nós possamos pensar, imaginar ou sentir. Veja que ele diz que põe diante desta igreja uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sobre a questão desta porta aberta que a igreja em Filadélfia tem, vamos perceber que ninguém pode fechá-la, pois é uma questão da autoridade de Deus. Aquilo que Deus faz não pode ser mudado por nenhum outro espírito, por nenhum homem, por nenhuma outra pessoa. Deus tem autoridade suprema. Por isso ele diz que esta porta aberta ninguém pode fechar. Mas vejamos o que acontece com a igreja em Filadélfia e vamos ver a questão desta porta aberta. Em João 10, versículo 9, Jesus diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. As consequências de passarmos por esta porta aberta, e esta porta é Cristo, mas vejamos que Filadélfia tem esta porta e passando por ela é salvo. Entra, isto é, desfruta das coisas espirituais e das riquezas espirituais em Cristo. Sai, tem liberdade, alcança a liberdade em Cristo e acha pastagem. Quando diz que acha pastagem, nós percebemos por que Filadélfia tem a oportunidade de vencer, de ser coluna no santuário de Deus, versículo 12, de ter o nome de Deus gravado sobre ela, o nome da Nova Jerusalém e o novo nome. Precisamos perceber que achar pastagem é achar tudo o que uma ovelha precisa. E tudo que uma ovelha precisa está depois da porta. Lembramos que a porta, espiritualmente falando, significa passar de um ambiente para outro. Quando nós passamos por Jesus como uma porta, saímos do mundo e entramos no reino de Deus. Por isso, aqui em João 10, Jesus diz assim: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, as ovelhas, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. De modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Portanto, essa porta está relacionada à voz de Jesus. São aqueles que são pastoreados diretamente por Cristo, ouvindo a sua voz. Não uma voz terceirizada,
mas uma voz direta do Espírito. Por isso, no final das cartas, está dito: ouça o que o Espírito diz à igreja, porque a voz é o senso, ou nós devemos ter a sensibilidade de ouvi-la e ter os nossos ouvidos preparados para ouvir a voz do Espírito. Portanto, esta porta é muito importante e é o princípio fundamental e faz com que esta igreja seja enriquecida em tudo e ainda guardada da provação que há de vir sobre o mundo. Veja esta promessa no versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Veja que virá uma provação sobre o mundo inteiro, da qual os que estiverem em Filadélfia serão guardados. Precisamos de compreender o que é estar em Filadélfia. Estar em Filadélfia é estar na natureza divina, no amor de Deus, no amor aos irmãos, numa fraternidade que brota do Pai Nosso que está no céu. Esta é a família de Deus que tem esta porta e passa por ela, acha pastagem, acha alimento espiritual abundante, cresce no espírito e por isso pode ser vencedora, conforme está no versículo 12 do capítulo 3 de Apocalipse. Ela terá gravada sobre ela o nome de Deus e terá também vinda da parte de Deus o nome da cidade de Deus e ainda o novo nome de Jesus que só ela conhecerá. Isto é uma natureza espiritual especial que está fora do alcance daqueles que não a receberem. Portanto, estejamos atentos e possamos compreender que a vida espiritual é algo maravilhoso e glorioso e não é deste mundo. A porta está aberta e é colocada para aqueles que guardam a palavra e ouvem a voz do bom pastor. Louvado seja Jesus, que possamos prosseguir meditando nas revelações de Jesus Cristo, naquilo que é a luz da vida. Amém.